Ou seja, ao Senhor dizia, diga para a nação brasileira que eles não sabem de nada. Diga para a nação brasileira que a briga espiritual que está no reino celestial é tão grande que se o povo do Brasil soubesse, eles dobrariam dias e noites em jejum e oração. E as igrejas todas se reuniam para orar, sem cessar, até o brado final de Jeová. Mas o Senhor dizia para mim, filho, para que a honra não seja do homem, para que a glória não seja do homem, quem irá fazer tudo isso sou eu. Sou eu que irá fazer isso. Sem derramamento de sangue, sem violência, mas pelo meu poder. Eu irei fazer isso. Mas eu irei restaurar tudo que está desmantelado, desrestaurado, eu irei restaurar. Sou um Deus da justiça. E até o final de julho de 2023, vocês da nação brasileira irão contemplar muita coisa, muita coisa. Aí o Senhor dizia, vem ver. Era quinta, se não sabe agora. Eu ia no espaço sideral muito alto. Eu já até disse que tinha medo de altura. Muito alto. Eu olhava para a nação brasileira verde e amarela. Aquele grande lençol branco de verde e amarelo. E eu contemplava uma multidão de pessoas em algumas cidades. Em algumas cidades, não era todas as cidades, mas em algumas cidades eu vi uma multidão de gente. Um clamor, um alarido grande que dava para se ouvir a dezenas, centenas de quilômetros. Um grande alarido. Uma multidão gritando e sendo notícia. E essa multidão ia crescendo. Quando eu vi essa multidão em alguns estados, eu vi o espírito que Deus enviava de contenda no meio dos homens, de fardas, de altas patentes. E esse espírito trazia contenda entre um homem e outro. E eles começavam a brigar entre um homem de farda, de alta patente, vários, diversos, centenas, e outros também. E era uma briga grande. E essa briga era tanto de quem estava na ativa como quem estava na reserva. Era uma briga que não tinha fim, não via fim nessa briga. Até que se tocava uma trombeta. E quando Deus tocava a trombeta, os anjos de Deus desciam. O lençol verde e amarelo ficava sobre a nação brasileira. E aí a paz de Deus reinava no Brasil. Mas a briga espiritual era tão grande, mas tão gigante, mas tão tremenda, que eu cheguei a me assustar. E eu fiquei completamente debilitado na live que eu fiz, não sei se era 18h30 hoje, completamente debilitado. Tinha dito para Deus que não queria essa missão, mas o Senhor disse, eu lhe dou a missão. Você vai chamar as pessoas para fazer uma oração para o Brasil. Você vai abrir um clamor pela oração, pelo território nacional brasileiro, pela briga espiritual que está acontecendo sobre o território nacional brasileiro, que é muito maior do que qualquer um dos brasileiros possa imaginar. A briga espiritual que acontece sobre o território nacional brasileiro é muito maior do que qualquer pessoa pode imaginar. E o Senhor dizia, mas somente eu, o Senhor, poderei colocar final nesta briga. E eu irei colocar. Eu irei colocar. Muitas coisas grandes irão acontecer. Outras coisas irão vir à tona. E o Senhor dizia, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E o Senhor dizia, a partir desse momento que você fizer essa live, eu vou trazer tudo, mas tudo à tona. E eu via também, e o Senhor dizia, olha para a tua live. Eu olhava para a minha live. Eu vi uma multidão de patriotas, uma multidão de verde e amarelo. Uma multidão de verde e amarelo fazendo a campanha comigo. E o Senhor disse, eu vou tocar numa multidão de verde e amarelo para fazer essa campanha contigo. Porque essa campanha tem começo, tem meio e tem fim.
E o fim dessa campanha será quando eu tocar a trombeta sobre o território nacional brasileiro. Então, fazendo uma análise, um resumo, para encerrar, eu vou colocar mais alguns pontos do sonho que eu tive. Eu vi os senadores e deputados sem forças. Dentro do Congresso, um espírito maligno chamado sanguessuga sugava todas as forças dos deputados. Dentro do Senado, outro espírito maligno chamado sanguessuga, grande, sugava as forças dos senadores da República. E eles ficavam sem força. Vi homens lutando, tanto no Senado como no Congresso, lutando como se estivessem nadando com 100 braçadas e avançando 8. Era algo desproporcional e desigual. Quando o Senhor me dizia, vem ver, eu via no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, se não me salva a memória, muitos deputados e senadores querendo ir embora, sair do país. Eu digo, então, é um negócio muito grave para que eles possam tentar ir embora daqui. E eles cogitavam até de pedir asilo em outro país. Então, eu dizia, há algo muito grave, porque se eles estão tentando ir embora pedir asilo, isso foi um sonho. E eu estou relatando o sonho porque foi real demais. Isso pode acontecer. E quando Deus dizia, vem ver, eu via em outra parte, eu via um espírito muito forte. Ele ia em diversos estados da Federação Brasileira e passeava em diversas assembleias legislativas, prefeituras e até mesmo Câmara de Vereadores. Eu via muitos deputados estaduais de estados caçados. Era muito caçado. Muito caçados e alguns presos. Eu dizia, esse espírito que está visitando os estados, as assembleias, as prefeituras, esse espírito ele veio para destruir. Ele veio para neutralizar qualquer tipo de força. Eu vi esse espírito. Cada um era um espírito nesse sonho. Cada um era um espírito nesse sonho. E quando o Senhor dizia, vem ver, eu via entre os homens de farda, de altas patentes, graduação de alta patente, um espírito de contenda. E Deus dizia, esse espírito de contenda aí, quem enviou foi eu. O resto foi o diabo. Mas esse que enviou foi eu. Eu colocarei contendas entre eles. E era uma contenda muito grande.